Estamos no ar com o nosso Direito e Justiça, o primeiro programa de 2026, sempre com tanta alegria de estar com vocês, trazendo a boa informação, informação de qualidade, com os melhores entrevistados, profissionais de destaque nas suas referidas áreas de atuação e sempre com aquela alegria também de vir aqui compartilhar com você tanta experiência, tanto conhecimento e também te inspirar, por que não? A gente sempre fala na inspiração, especialmente nesse ano, né? Um ano tão singular, um ano tão importante, um ano em que a gente vai ter tantos acontecimentos, né, decisivos para o nosso país, e a gente tem que estar cada vez mais convicto daquilo que vai fazer, das nossas escolhas, conhecendo cada vez mais o seu direito, cada vez mais a justiça, para que nós tenhamos propriedade e conhecimento na hora de tomarmos as nossas decisões. E claro, conhecimento, gente, nunca é demais. E por isso que eu saúdo vocês aí, né, para que esse ano seja um ano incrível, maravilhoso, repleto de oportunidades, de desejos realizados, de muito sucesso, muita paz, muitas conquistas e principalmente muita saúde, né? Porque com saúde a gente consegue chegar onde a gente quiser, porque só depende de nós, gente. Não vamos colocar nunca a responsabilidade das nossas vidas na mão de ninguém, seja de político, seja de governo, seja de qualquer coisa. A responsabilidade é nossa por um mundo melhor, por fazer a nossa parte na sociedade e pela nossa vida individualmente. Então, vamos acreditar, vamos sonhar, vamos realizar, vamos conquistar tudo aquilo que nós quisermos. E por isso que hoje quem está comigo aqui não poderia ser outra pessoa senão ela, a minha amiga querida, atual presidente da ABMCJ Paraná, Flávia Ferrari, doutora Flávia Ferrari, querida amiga, seja muito bem-vinda nesse primeiro dia aqui no programa Direito e Justiça. Doutora, muito obrigada pelo convite e desejo a todos os telespectadores um 2026 cercado de muita prosperidade e saúde. Ai, amém, né, minha amiga, para todos nós, para você também, né, para o G, né, querido amigo também, que tanto trabalho bacana tem realizado na área ambiental, são grandes referências, inclusive aqui, se for falar da minha amiga, eu vou tomar um tempão, né, vocês, quem acompanha, quem assiste o programa já conhece a doutora Flávia, porque ela é uma grande pesquisadora, é uma grande professora, uma grande jurista, então assim, tem muita coisa para falar dela aqui, e hoje especificamente, inclusive, ela vai falar do direito dos desastres, gente. Olha que tema bacana. A gente começa o ano, então, com um impacto muito grande, muito significativo, e conhecimento aqui pra gente, né? Avançar cada vez mais aqui e definirmos tantas questões importantes da nossa vida, escolhas que nós fazemos também, né, Flávia? Nos estudos, no direcionamento, você que é do direito também, para se inspirar aqui nela hoje, nesse grande estudo que ela traz, esse grande conhecimento que ela vai compartilhar aqui conosco. Mas antes, Flavinha, da gente começar, a gente vai chamar o nosso patrocinador e depois a gente retorna aqui, então, para essa temática tão importante do direito. Tá certo? Vamos lá, então. Você já imaginou ter a tranquilidade de saber que seu imóvel está regularizado? Com a regularização, seu lar passa a fazer parte oficialmente da cidade, garantindo segurança para sua família e valorização do seu patrimônio. Aqui na Domínio Legal Regularização de Imóveis, esse é o nosso compromisso. Aplicamos medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para transformar núcleos urbanos informais em áreas regularizadas, garantindo a titulação dos ocupantes. Porque um lar seguro começa com a legalização. Domínio Legal Regularização de Imóveis. Construindo segurança, garantindo o futuro. Uma parceria Domínio Legal e Soft Mapping Cartografia e Geoprocessamento. Porque regularizar é valorizar. Faça parte dessa conquista.
Voltamos então aqui com o nosso primeiro bloco, como a gente já sinalizou lá no início, na chamada, que nós falaríamos hoje com a doutora Flávia sobre o direito dos desastres, gente. E olha, que pauta bacana, porque a gente está agora, mais do que nunca, né, Flávia, vendo tanto desastre ambiental. E isso aqui para nós ganha, assim, uma conotação muito importante, porque muita gente tem perdido muito, né? E infelizmente a gente não tem ingerência sobre, né? Porque são eventos climáticos, situações ambientais, a gente discute muito isso, né? Mas infelizmente é muito difícil a gente conseguir prever muita coisa. No Brasil, a gente tem um clima que não favorece, né, grandes previsões, a gente sabe disso, né? E aí, me conta, é pesquisa do teu doutorado, da tua tese do doutoramento, e o que você traz para nós sobre isso então, Flávia? Então, doutora, quando eu adentrei ao doutorado, eu queria algo que fosse muito palpável para os nossos dias, porque o estudo, a pesquisa acadêmica fica muito no como deve ser, né? Isso. E o que me chamou muito a atenção foi essa questão do direito dos desastres. É um ramo do direito novo, né? Novo aqui no Brasil, porque fora ele é muito difundido já, principalmente nos Estados Unidos. E é uma soma entre direito ambiental com direitos humanos, né? Porque esses desastres ambientais que nós estamos vivendo, inclusive, né, aqui no Paraná, estamos tendo muito problema com tornados, e assim, a gente achava que era algo só em outros países. Víamos tanto nos Estados Unidos, no Japão, os tufões, nos Estados Unidos, furacões, né? E agora aqui, recentemente, semana passada, aqui em São José dos Pinhais, inclusive, né? Então é algo assim que já está na nossa porta. Então, essa preocupação, ela só vem aumentando no sentido que, seja pela situação do clima, né, propriamente dito, e também por situações que, aonde tem a degradação ambiental, está sendo muito afetado, né? Então a gente vê que essa questão da diminuição da vegetação, né? E também é algo que hoje em dia está presente na vida de todo mundo. Então não adianta a gente falar assim, desastres ambientais é algo, por exemplo, está longe, está no Rio Grande do Sul, está nos Estados Unidos, está no Japão. Não, é algo que já está na nossa porta. E começou aos poucos, né? No sentido de começou a faltar água em casa, né? Hoje é muito difícil uma pessoa que não tenha tido problema de falta de água em casa, né? Exato. Todo mundo já passou por isso. Até mesmo pela questão desse calor excessivo. Que nós não tínhamos, inclusive, em Curitiba, né? Isso é algo que pra gente, assim, é totalmente fora do padrão, né? Então a gente não está acostumado, mas já são sinais, né, de problemas ambientais que está, de uma forma ou outra, batendo na porta de todo mundo. Exatamente, né, e por isso a importância da gente conseguir entender, né, como que isso funciona na prática, né, Flávia, porque, você veja, a gente até falou no início, né, a gente não tem ingerência sobre, claro que de certa forma, né, muita gente fala sobre a questão do desmatamento, né, que tem aí, logicamente, né, especialmente quando a gente fala de tornados, né, a gente sabe que essas áreas são muito mais propensas, né, essas grandes áreas desmatadas, enfim, abertas, né, ali que se formam, inclusive, né, os furacões, né, os tufões. Claro, é um evento que vem ali, né, e se forma com bastante força nessas áreas. Então, em relação a isso, logicamente, uma conscientização é algo que a gente sempre fala, né, imprescindível, mas em relação a quando vai acontecer agora, considerando que já existe o local que possibilita, né, a formação, isso é que é o problema, né, Flávia? E aí como que a gente faz? Existe algum tipo de prevenção, alguma precaução ou algum direito nesse sentido? Como que tá sendo a orientação? Então, tá tendo muita questão principalmente com o CIMEPAR, né? Então ele está recebendo bastante estudo, pesquisadores, né? O próprio professor Paulo de Tarso, o presidente do CIMEPAR, o estudo dele, acadêmico, mestrado, doutorado, é em desastres ambientais também, né? Então ele sempre busca unir essa questão da academia com a questão profissional, que a gente vê o quanto que o CIMEPAR está se mobilizando, né? Daí seja por avisos SMS pelo telefone, né, para as pessoas já se anteciparem, já saberem que ali naquela região vai ter algum tipo de problema, né, para as pessoas já se precaverem e não saírem de casa, né, ou até mesmo poder dar uma reestruturada
né, nas casas ali no momento, é aquilo que a gente acaba vendo nos filmes, né, infelizmente já tá virando nossa realidade. Até a questão também do uso da tecnologia, né, já para prever aonde que vai ter, porque claro, como a doutora trouxe, muitas situações climáticas dependem muito da questão da natureza, Isso. Né, e o que a gente está conseguindo trabalhar, né, nesse sentido das pesquisas, é pela questão do uso da inteligência artificial, né, para fazer essas previsões, ou seja, para evitar, ou até mesmo para que quando aconteça, que muitas vezes não tem como impedir, aconteça de uma maneira com menos impacto para a população. Sim, é até uma situação que é interessante, porque o Brasil, né, pelo clima, o nosso clima subtropical, aqui especialmente no sul, né, as correntes marítimas, elas acabam dificultando um pouco, né, é uma imprevisibilidade muito grande que a gente sofre aqui, até para ter uma possibilidade de saber exatamente, por exemplo, né, um exemplo que eu sempre cito, porque foi a minha vivência durante 10 anos, é o Japão. O Japão, ele tem um sistema altamente, assim, é muito perspicaz, é muito concreto, é muito, assim, é induvidoso. Eu lembro, assim, claramente, como se fosse hoje, no dia que eu fui visitar o Monte Fuji, que você lá tem 80 dias por ano, 80 ou 90, salvo engano, que você consegue ver o Monte Fuji, porque os demais dias sempre tá ali, sabe, meio com nuvem, você não consegue ver direito, é muito complicado. Então, são 80 ou 90 dias que você consegue ver bem. E naquele dia que eu fui, era um dia que, assim, a possibilidade de ver, ela estava um pouco diminuída, porque estava na previsão que ia nevar, né? E eu saí de casa, um dia belíssimo, sem uma nuvem no céu. E cheguei, consegui ver na estrada, porque você vê o Monte Fuji praticamente do Japão inteiro, porque ele tem 3.776 metros, e o Japão não é um país muito grande, então você consegue avistá-lo quando está em boas condições climáticas, você vê. E naquele dia eu saí de casa, vi o monte, fui no caminho vendo o monte, e quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, tinha uma nuvem em cima dele, a nuvem começou a aumentar, e daqui a pouco nevou mesmo. Então, assim, a previsão é tão forte, é tão grande, se eles falarem vai chover, chove. Você tem que sair com sombrinha, vai sair com guarda-chuva, porque lá funciona. Então, aí você pensa, claro, atrelada a tecnologia, atrelada a condições climáticas que são também, né, é tudo muito certinho, verão, inverno, as estações são muito bem definidas. Então, é fácil você ter uma previsão. Agora, num país como o nosso, realmente a gente sofre influência, né, né, enfim, como eu falei, dos mares que a gente tem aqui, né, a questão tropical. Então, é difícil, né, Flávia, a gente ter uma previsão nesse ponto, né? Até mesmo a gente acompanha pelo noticiário, né, muitas vezes o noticiário do almoço dá que a previsão à tarde vai ser chuva, não chove. Né? Daí no outro dia estão ali os jornalistas se desculpando, mas pela essa questão da imprevisibilidade do tempo, porque vem a questão, correntes, né? As correntes marítimas, daí se encontra com a questão, muitas vezes do polar ártico, vem aquele vento gelado, se encontra e faz... Dá aquele choque, né? Dá esse choque que faz as grandes tempestades, né? Que muitas vezes ainda, infelizmente, no Brasil não temos essa tecnologia. Também falta um pouco, né? Então a gente vê que no caso do Japão, que é referência, eles conseguem com uma ótima precisão, né? Então por isso, e até mesmo, também pela cultura deles, eles conseguem se reerguer muito fácil. Né? É muito rápido. Eu tive, assim, não sei se eu posso dizer que é privilégio, mas assim, foi uma questão de experiência que eu agradeço muito, né, que eu peguei grandes terremotos do Japão. Né, um dos que mais devastadores foi o de Kobe. Eu tinha acabado de chegar no Japão, que foi quando, sabe aquela imagem que caiu o viaduto, que até hoje é clássica, todo mundo vê, e depois de pouquíssimo tempo eles levantaram. Então eu peguei esse terremoto. Então foi muito forte, foi devastador. E muitos brasileiros morreram, né? Kobe incendiou, porque é uma cidade portuária e uma cidade muito antiga, né? Desde a guerra, desde o pós-guerra, né? Foi construído ali as casas que ainda eram daquela época, né? Então o prejuízo foi incontável, especialmente humano, né? Então, assim, desde então eles se aprimoraram, né? Muito em relação a desastres, especialmente voltados a tsunamis e quando a gente fala também em terremoto, porque é frequente.
Aqui a gente ouve falar só quando dá aqueles terremotos gigantes, né? Ou que pelo menos tem um abalo significativo. Mas lá é direto. Às vezes você não sabe se você está tonto ou se é um terremoto que está acontecendo. Porque às vezes é muito sutil mesmo. Você só tem aquela tonturinha ali e é um terremoto. 2, 3 graus ali, sabe, na escala. Mas lá hoje eles têm uma previsibilidade que é assim, algo... É maravilhoso, sem contar a cultura, né? Eles também carregam muito misticismo, muitas coisas que também acabam, de alguma forma, né, para quem acredita, né? E quem viveu no Japão sabe, apareceu um peixe lá das profundezas que ninguém viu. Isso é sinal, é sinônimo de que vai ter um terremoto, porque tá já no fundo do mar ali, tá tendo né? Então, assim, são questões que, né, são culturais, são tecnologia, enfim, que eu espero que no Brasil a gente um dia consiga, pelo menos, chegar próximo disso, né? E até mesmo também, doutora, bem lembrado, ainda falando da questão do Japão, eles são muito adaptáveis, que a gente vê pela questão das construções. O que infelizmente acabou acontecendo eram construções antigas que não tinham preparo. E hoje, com as adaptações, né, vê que tem esse abalo sísmico, acontece os terremotos, mas as estruturas lá estão preparadas, já não vê tanta questão de destruição das cidades. Exatamente. Né? Olha, gente, tem muita coisa para falar sobre isso. Esse tema, particularmente, ele é um tema envolvente, porque é um tema que ele ressoa com todos nós, né? É uma questão que nós realmente precisamos cuidar, porque nada são vidas, são o nosso patrimônio, os nossos bens, então é tudo isso que envolve, né? Sem contar o meio ambiente e tudo aquilo, né, que contempla, né, enfim, esse meio ambiente que a gente espera, né, que conforme a Constituição sempre preconiza, que deve ser ecologicamente equilibrado, né, para todos nós, presentes e futuras gerações. Mas antes da gente continuar, eu vou chamar então agora a coluna aí do Dr. Edilson Santos da Rocha, Direito Contratual, para a gente continuar entendendo cada vez mais sobre contratos, enfim, sobre tudo isso que é tão importante para nós no dia a dia. Vamos lá? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa coluna Direito Contratual, aqui no programa Direito e Justiça. Meu nome é Edilson Santos da Rocha e hoje vamos tratar do contrato de construção por preço máximo garantido. O contrato de construção por preço máximo garantido, também conhecido pela sigla PMG, é uma modalidade contratual bastante utilizada em empreendimento de grande porte, especialmente no setor da construção civil. Sua principal característica é a fixação de um valor máximo global para a execução da obra, de modo que o contrato assume o compromisso, ou aliás, o contratado, assume o compromisso de realizar o objeto dentro desse limite previamente estabelecido. Do ponto de vista jurídico, o PMG se insere no âmbito dos contratos de empreitada, regulados pelo Código Civil nos artigos 610 a 626, e também encontra respaldo na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, quando aplicado em obras públicas. A lógica do PMG é equilibrar riscos. Para o contratante, há a segurança de que o custo da obra não ultrapassará o teto estipulado, o que facilita o planejamento financeiro. Para o contratado, existe a possibilidade de se obter ganhos adicionais caso consiga executar a obra com eficiência, reduzindo custos sem comprometer a qualidade. No entanto, é importante destacar que o PMG não elimina por completo a possibilidade de reajustes. Situações extraordinárias, como caso fortuito, força maior ou alterações substanciais no projeto por iniciativa do contratante, podem justificar revisões contratuais, sempre observando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro. Outro ponto relevante é a alocação de riscos. No PMG, o contratado assume a maior parte dos riscos relacionados a custos adicionais, como aumento de insumos ou falhas de planejamento. Por isso, a fase de elaboração do contrato exige detalhamento técnico minucioso, com projetos executivos bem definidos, cronogramas claros e cláusulas que estabeleçam critérios objetivos para eventuais revisões. Do ponto de vista prático, o PMG é muito utilizado em contratos de turnkey ou empreitada integral, em que o construtor
entrega a obra pronta para uso. Essa modalidade é especialmente atrativa em obras públicas e privadas de grande complexidade, pois garante maior previsibilidade orçamentária e reduz litígios sobre aditivos contratuais. Contudo, a jurisprudência tem alertado que a fixação no preço máximo não pode ser interpretada como cláusula de risco absoluto. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em situações excepcionais, a revisão contratual é possível para preservar o equilíbrio econômico-financeiro, princípio consagrado no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e no artigo 421-A do Código Civil. Portanto, o PMG deve ser compreendido como um instrumento de gestão contratual que busca eficiência e previsibilidade, mas que exige cautela na sua elaboração e execução, sob pena de se gerar litígios e desequilíbrio entre as partes. E assim encerramos a edição de hoje da nossa coluna de Direito Contratual. Na próxima semana voltaremos com mais um tema relevante para o seu dia a dia. Até lá! Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco e por falar em contratos, que o doutor Edilson já tratou aí desse aspecto tão importante, Flávia, você até nos bastidores havia me dito que agora, inclusive, em virtude desses problemas climáticos, né, tantas questões que, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, né, nossos queridos amigos de lá sofreram aquele impacto tão negativo, tão triste, né, com tudo que aconteceu. Você me falou que agora existem cláusulas contratuais que podem ser definidas previamente, seguros específicos. Sim. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Então, doutora, depois desses eventos que teve, principalmente no Rio Grande do Sul, causou um grande impacto para o resto do país, né? Seja pela questão de insumos, pela questão de produção. O que foi visto? Essa necessidade de, quando tiver esse tipo de problema, a população está amparada, né? Então, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, teve um grande impacto nos seguros, né? Só que isso deu um impacto no Brasil todo. Daí, de uma forma ou outra, o seguro acabou encarecendo, né? Porque no Rio Grande do Sul teve várias cidades que foram devastadas, né? Não existem mais. Então, nesse sentido, os seguros estão começando a olhar com outros olhos, né? Para que eles também tenham essa questão da prevenção. E também temos na questão de contratos, cláusulas que agora também essa preocupação de ter essa previsão de desastres ambientais, né? A questão, por exemplo, vamos fazer um seguro de residência, né? Já está tendo, né, seguradoras uma preocupação que haja um estudo de impacto ambiental, se naquela região, qual a probabilidade de desastres ambientais, né? E isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Até pela questão de pesquisa, tenho contato com várias pessoas que trabalham com isso lá, e eles relatam que as seguradoras contratam o pessoal, né, para fazer essa análise, essa avaliação do impacto, até para eles poderem ter uma previsibilidade dos seguros, né? E aqui no Brasil, principalmente em questão de contratos residenciais, contratos na questão do agronegócio, né? Tá tendo essa procura, tá tendo essa necessidade de ter previsibilidade no contrato sobre desastres ambientais. Isso é importante, né? Porque até por conta do risco que se assume, né? Do valor que se paga, enfim, das indenizações que, né, consequentemente geram, né, são geradas em virtude desses impactos, né, desses danos. Então é algo muito interessante, até do ponto de vista, inclusive, prático, né, Flávia, para quem quer trabalhar na área. Acho que abre-se também um grande espaço, né, uma janela de oportunidade importante aí, e também, claro, para quem está sujeito a esses eventos também, para as seguradoras também, que tem que também ter ali um estudo significativo para entender, porque senão a seguradora também pode quebrar, não é verdade? Então nós temos ali três, né, situações importantes aqui que devem ser bem observadas quando a gente fala de evento natural, enfim, de desastres que podem comprometer aí a vida de inúmeras pessoas, né?
não só a vida, como, enfim, os impactos econômicos, né? Exatamente, econômico, ambiental, né, social, e a gente sabe que não tem como fugir de todas essas questões, né? A gente até falou isso anteriormente aqui, que no Brasil, infelizmente, né, Flávia, a gente não tem essa previsibilidade, seja por questões tecnológicas, seja pelo nosso posicionamento no mundo, né, localização, né, onde nós estamos localizados, influências marítimas, né, clima tropical, subtropical, né, porque o Brasil também tem, né, essas divisões, então a gente está sujeito, desmatamento, enfim, né, a todas essas questões que, infelizmente, independentemente de tecnologia ou não, talvez nós ficaremos ainda à mercê, né, de variações aí que, infelizmente, não estão sob o nosso controle, né, diferentemente do Japão que a gente falou ali, que é um país que tem estações definidas, mas, por outro lado, né, está a gente fala, né, ali é o lugar onde mais tem tremores no mundo, né, infelizmente você falou até da sua amiga que está no México também, que recebeu um aviso de terremoto. Você veja, né, ainda bem que não foi no lugar onde ela estava, né. Então até essa questão também de impacto emocional nas pessoas. Por exemplo, a minha amiga mandou mensagem hoje, assustadíssima, que de madrugada o telefone inclusive até soou diferente, um alarme, que estava a possibilidade de terremoto na região dela. E aqui, como a gente não tem, né, graças a Deus, principalmente na nossa região aqui do Paraná, nós não temos esse tipo de problema, ela levou um susto, né, ela não estava preparada psicologicamente, emocionalmente, com crianças pequenas em casa, né, para onde correr, outro país, outra língua, outra cultura, né, então são impactos que vão além do econômico, do social, né, questão psicológica, questão emocional, né. É muito difícil, eu vou dizer, você fica com uma espécie de trauma, né, eu tenho até pela minha própria experiência de vida mesmo, né, de ter filho pequeno, e no Japão o que acontecia muito era já uma previsão, né, de que na região onde eu estava, que era a região de Tokai, teria um grande terremoto. Isso na época, né, nos anos 90, ali início dos anos 2000, teria um grande terremoto e que esse terremoto geraria um tsunami. Então, assim, dependendo da época, especialmente nos equinócios, lá que eles levam muito em conta a época do equinócio, do outono, primavera e tal, eles começam, porque a chance de dar um terremoto é maior agora, e não sei o que, então se prepare, deixa o seu kit, lá você tem que ter um kit de sobrevivência, com comida enlatada, com tudo, tem que ter corda amarrada, então você pensa no impacto, é que o povo lá está muito preparado para isso, já faz parte da rotina, você tem que ter o teu kit de sobrevivência, teu fogãozinho, tua comida enlatada, teu gás, é tudo já muito estruturado, teus documentos pessoais, deixa tudo separado, porque se der você tem que realmente se proteger primeiro, né, no primeiro momento vai para baixo, eles sempre indicam, especialmente lá, porque as casas elas são fabricadas de uma maneira, como você falou, tudo preparado, né, eles têm, os materiais já são preparados para isso, você já tem o banheiro que é estruturado, normalmente o banheiro, né, tem uma estrutura melhor, ou embaixo de mesa que eles falam, então assim, eu já estava tão preparada, o meu ouvido já estava tão seletivo, que eu morava no 3º andar de um prédio, quando o terremoto começava, eu ouvia. Nossa. Antes de eu sentir o tremor no meu andar, eu já começava a ouvir, sabe, lá embaixo. E daí eu pegava, e na época, meu filho era pequenininho ali, 1, 2, 3, 4 aninhos, eu ia para cima dele e ficava, porque era a única saída, né, eu não tinha, porque eles falam, não adianta correr. Porque se você corre, às vezes é pior, você se machuca, você cai, você, né, se acontecer alguma coisa, enfim, o prédio estiver desmoronando, cai alguma coisa em cima de você. Então, eu ia para cima dele, né, e ficava para protegê-lo. Aí, quando começava a acalmar, né, daí eu dava aquela, sabe? Mas você vive em modo alerta. Você não sabe se você vai voltar para casa, você vai ver a tua família de volta. Claro, em qualquer lugar você pode pensar isso, né? A vida de todos nós, ela é imprevisível. Mas com uma situação de terremoto, especialmente todo dia quase você vendo aquilo e alguém falando sobre isso, é algo difícil, sabe, Flávia? E assim, doutora, eles já nascem desde pequeno aprendendo isso. E a senhora foi outra cultura, outro país, para ter toda essa vivência, ainda mais com uma criança pequena, o impacto emocional é mais forte.
É muito forte. Né? No começo eu chorava, às vezes eu estava trabalhando assim, eu via as plaquinhas do lugar, quando eu começava a tremer, eu já começava a chorar, porque eu falava, meu filho, sabe? Então eu falava, como que ele tá? E se for forte, se der tsunami? Até hoje, quando eu assisto, né, porque a cultura para mim é muito forte, eu amo o Japão, o povo japonês, e às vezes eu fico assistindo televisão, especialmente quando eu sei que deu um terremoto, eu entro na NHK lá, já começo a olhar onde foi, já vejo a altura da onda, porque já fala, tem previsão de tsunami, não tem, vai dar, né, ou não, e eu já ligo, na hora, eu já mando mensagem para minha amiga, falo, como é que vocês estão aí? Porque não adianta, é algo que você não apaga, e é um desespero, é um desespero, que eu falo assim, olha, tem vários eventos climáticos que são péssimos, furacão, tufão, que no Japão é tufão por causa, né, do mar, mas o terremoto é algo assim que é uma impotência, é algo, é muito triste, porque você tá ali, tudo tremendo, o chão, literalmente, tirar seu chão. E é um poder, uma força da natureza, né? O homem pode utilizar a tecnologia que for, né? Pode utilizar todos os meios, mas a hora que a natureza decide, né? Então a gente vê que é algo muito forte. E o que nós podemos fazer como seres humanos, como profissionais, é essa questão de estudar, de pesquisar, tentar minimizar os impactos, né? Que a gente sabe que fugir disso não vamos. E a tendência cada vez é que aumente. Infelizmente, né? E assim como nós vemos, já está na nossa porta, né? Nas cidades vizinhas aqui de Curitiba, no estado do Paraná, né? Até houve uma pesquisa que entre os estados, a gente ouviu falar muito do Rio Grande do Sul, né? Dos impactos que teve. Mas, em pesquisas acadêmicas, o Paraná é o maior. Ele tem um corredor, né? Eu vi esses dias, você acredita? Que eu gosto muito dessa área, eu tenho um fascínio por isso. Esses dias eu li uma pesquisa falando que no Paraná tem um corredor que propicia, né? Especialmente quando a gente fala aí de furacão. Que você vê que tristeza isso, né? Então a gente ouve falar muito do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina também, mas o maior índice é o estado do Paraná. Olha só. Né? Então, até mesmo, talvez um dos motivos que a gente até não tenha sentido tanto que seja um dos maiores estados com esse problema, é até pela questão agrária, né? Que nós temos uma área rural muito extensa, mas só que já está chegando aos centros urbanos, né? Como a gente tem acompanhado. Até o grande exemplo disso foi ali São José, né? Porque a gente tem ali regiões muito descampadas e tal, que formou, né? Mas também tem uma região muito adensada ali, que a gente sabe que, né, está sujeita a esse tipo de situação. Tínhamos visto uma outra situação também no interior do Paraná também, recentemente, que deu que acabou com a região também, né, muito triste. Então, eu acho que assim, né, agora as questões a gente tem que ver seguro, contratos, né, eu acho que especialmente aí quando você trata também de uma questão tão importante para o nosso desenvolvimento econômico, enfim, para a população de forma geral, para a sociedade e alimentação, agronegócio, com certeza muito afetado, então acho que essas questões desse bloco aqui, né, a gente ressaltou muito, contratuais, vão ser assim, gritantes agora, e é o que a gente vai ter que cuidar para que realmente, né, as pessoas possam ter aí pelo menos um amparo, ainda que não total, mas pelo menos financeiro, para se reerguer diante de uma situação como essa, né? Porque como a gente tem acompanhado no noticiário, as cidades acabam sendo dizimadas, acaba a cidade, né? E se não acaba de maneira física, acaba de maneira social, porque daí não tem emprego, a questão de plantação, né, no agronegócio, então até mesmo um impacto na questão de RURB, né, então a gente vê que são grandes impactos que estão presentes, né, e essa necessidade do direito estar envolvido, porque essa questão do direito dos desastres, ele é multidisciplinar, né, então envolve engenharia ambiental, engenharia florestal, geólogos, né, é muito presente, arqueólogos, né? Tem toda uma questão multidisciplinar nisso, e o direito, ele faz parte referente a isso também, até para essa questão da minimizar os impactos, né, para a população de uma maneira geral. Você vê, né, por isso que a gente sempre fala, né, nosso programa, ele tem esse propósito aí de levar a informação, juntamente aí com isso que é tão importante que a gente faz, que é pensar o direito,
né, fazer o direito, transmitir informações de direito que te levam justamente à justiça, que é tão importante. Quanto mais nós sabemos, mais poder nós temos, tanto para decidir, quanto para realmente fazer os nossos direitos serem satisfeitos, gente. Mas não é só isso, a gente ainda tem mais aqui. Gente, nós precisamos aqui falar de um queridinho da Pharmacy, que a minha querida amiga Daisy Thompson vai falar sobre, porque, gente, realmente é algo assim que transforma. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um elixir com 15 óleos botânicos especiais que vão cuidar desde o nosso couro cabeludo até a ponta dos nossos pés. Ele vai desacelerar o nosso envelhecimento. Então, esse produto, olha a beleza desse produto. Olha isso. E você passa nas suas mãos, você aplica delicadamente na sua pele. Vamos realmente ter um envelhecimento saudável, que é isso que a gente procura ter aqui, né? Esses produtos da Pharmacy realmente representam tudo isso pra gente. Beleza e saúde. E aqui você encontra realmente esse grande custo-benefício e esse resultado incrível e satisfatório para a sua vida, não é? Isso mesmo. É isso. Quem tem Pharmacy tem saúde e tem beleza. Voltamos então aqui e vamos falar um pouco também sobre uma outra situação, Flávia, aqui que nos chama muito a atenção e a gente vê constantemente, né, que é o problema dos refugiados ambientais, né, porque, claro, toda essa questão que envolve o dano, o risco, né, enfim, o problema ambiental em si, né, uma situação como essa que a gente viu de um furacão ou mesmo de um terremoto, ela envolve um problema social, né, de refugiados. E como que nós conseguimos tratar aí, pela tua perspectiva, essa questão? Até puxando para perto do direito sucessório, né, doutora? Nós temos essa questão do problema dos refugiados ambientais, de um grande volume de pessoas, famílias, né, que tem que fazer o deslocamento ambiental. Quando nós falamos em refugiados, nós pensamos muito nos refugiados de guerra, né? Isso. Que é o que mais a gente ouve falar, né? Tem vídeos, tem retratado muito em cinemas, em filmes, mas o maior número de refugiados, né, é o ambiental. Interessante, né? Então, também tem essa questão dessa análise desse impacto, que impacta as famílias, né? Então, são lugares que, questão de clima, temperatura, muito calor, a família não consegue plantar, a família não consegue ter aquele retorno da terra, ou aquele meio de sobrevivência deles, eles têm que procurar outras cidades, outros países, né? Isso é muito comum, principalmente na região de desertos, né, que ainda existem muitos nômades, essa questão da cultura, mas para a questão dos refugiados ambientais, dos refugiados climáticos, né, que também é um termo que é utilizado, é essa questão da preocupação, né. Então tem países que não é só pela questão da guerra, é também pela questão dos impactos ambientais, tem a questão das fronteiras, né? Então há vários países que estão passando por esses problemas, inclusive o nosso país, o Brasil, né? Principalmente nas regiões de um calor intenso, regiões que não conseguem mais que a terra produza, né? Ou até mesmo pela questão quando dá muitas enchentes, também, né? Tem muitos países africanos que passaram por esses problemas com enchentes, tem cidades que foram engolidas pela água, né? Também houve uma grande demanda dessas pessoas, dessas famílias. Então, muitas vezes, uma cidade acaba deixando de existir também porque a população se vê obrigada a fazer esse deslocamento. Exatamente, né? Até a gente teve um problema na época, inclusive, né, no Haiti,
né, até que foi aquele episódio muito triste, onde a doutora Zilda Arnes, inclusive, acabou, né, falecendo, né, e vários refugiados à época, também em virtude do terremoto que o Haiti teve, né, que sofreu. Então são situações assim que infelizmente, né, acabam também gerando, né, esse grande impacto social, né, são várias vidas ali que infelizmente perdem o seu lugar, perdem tudo que tinham e precisam reconstruir, né, suas vidas em outro lugar, seja dentro do próprio país, seja em outros países, né, e tudo que acaba gerando de impacto também, né, nesses outros lugares que acabam recebendo esses refugiados, né, porque a gente sabe que não é fácil, tanto para quem chega quanto para quem recebe, né, ainda mais quando é um número bastante expressivo. Como que o direito tem encarado isso, Flávia? Então, tem a questão do direito internacional, né, a questão de colaboração, a questão dos acordos, né, então, quando se trata de relacionado a desastres ambientais, a questões climáticas, então os refugiados, eles já são recebidos de outra forma, né, e como é um país que não está passando por guerra, né, não precisa ter alguns acordos específicos, né, alguns tratados, então eles já são recepcionados de uma outra forma, né, os países próximos, né, sabe, quando tem esse problema de catástrofes, já ficam esperando, né, para ter aquele recebimento, ou pelo menos mandar para determinados lugares, inclusive, esses tempos eu fiz uma visita técnica ao Porto de Paranaguá, e eles estavam falando sobre a questão desses refugiados que eles vêm dentro dos navios, né, muitas vezes escondidos, ou até pela questão, quando eles são descobertos, eles são jogados em alto mar, e o Brasil acaba fazendo essa recepção, que são pessoas que estão se refugiando, estão fugindo do seu país por problemas climáticos, por problemas no sentido que não tem mais como viver ali, né? Então, eu sei que essa recepção, ela se dá de uma forma, não vou dizer mais amigável, né, que aqui no Brasil a gente tem vários acordos e tratados nesse sentido, mas ela de uma forma mais receptiva, né. O Brasil sempre foi muito assim, né, muito aberto, muito receptivo, né, eu acho que isso é muito da alma do povo brasileiro, né, acho que às vezes até somos abertos demais, né, para situações, né? Claro, nesses casos eu acho que é louvável e temos que continuar, né, porque é uma questão de humanidade, de dignidade, mas digo de forma geral, né, acho que às vezes a gente não se valoriza tanto quanto deveria, né, e a gente vai para fora, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né, Flávia? Só que não é tão recebido assim, né? E até mesmo da questão dos refugiados, muitos não conseguem vir para cá, né, e nessa visita técnica do Porto de Paranaguá, eles estavam comentando as toneladas de açúcar que o próprio Brasil manda de doação para esses países que estão passando por esses problemas climáticos, né, então tem um amparo, né, de órgãos internacionais nesse sentido. Se os refugiados, alguns não conseguem vir para cá, os que ficam, eles ainda são amparados, né? Mas devido a isso, porque é uma destruição que eles não têm nem mais o que tirar da terra. Sim, exatamente. Né? Seja pelo excesso de água, seja pela falta de água. Então, nesse sentido, e até mesmo olhando dessa maneira, que acaba sendo no ranking dos refugiados, os refugiados climáticos, né? Então, isso liga um alerta para o mundo de uma forma geral, né? Que a gente vê que, independente de guerra, independente de qualquer situação social, econômica, são pessoas que não estão conseguindo viver, né? Que o próprio planeta está pedindo esse socorro, né? Seja através de desastres ambientais naturais, né? Ou seja também de desastres causados ali de alguma forma ou outra pela ação humana. Exatamente, né? E é uma questão muito relacionada à subsistência mesmo, né? Como você comentou, sobrevivência, né? Impossibilidade de manter-se, então aí recebendo, né? O seu, plantando, colhendo, seja lá o que for, né? Produzindo no seu solo, então uma necessidade que vai além de qualquer situação aí que a gente possa pensar, não, mas não dá para reconstruir no local, não, até no Rio Grande do Sul, você mesmo falou, cidades ali foram realmente devastadas, não tem mais o que fazer, não tem mais, acabou,
totalmente a possibilidade das pessoas, né, serem mantidas naquelas regiões. Então, realmente, né, a gente tem que se solidarizar e tem que compreender bem o fenômeno para quando isso acontecer, porque a gente sabe que está sujeito, né, infelizmente o clima mudou, né, quem, né, já tem mais idade, aí pelo menos, né, conta aí com 20, 30, 40 anos, já conseguiu experimentar um pouquinho, né, daquilo que era, por exemplo, a sua cidade, o que é hoje. Nós, aqui mesmo em Curitiba, a gente vê o quanto mudou, né, o clima aqui na cidade, né, os invernos antes eram invernos de verdade, né, a gente realmente tinha um inverno úmido, com, né, tinha aquela garoa, né, e aquele frio. Hoje em dia a gente tem pouquíssimos dias de inverno, né, de frio mesmo, né. Ou até mesmo uma bagunça climática, né? Por exemplo, agora em novembro, a gente estava usando casacos. Parecia que o inverno tinha voltado, né, que nós não teríamos verão, né. Então, assim, ano passado a gente já teve um calor, assim, insuportável em janeiro. Lembro até hoje, assim, que a gente estava beirando os 40 graus em janeiro, ano passado. Esse ano já está mais ameno, né, está um pouquinho mais ameno, mas esses choques muito grandes, né, de temperatura, de repente está muito quente, daqui a pouco vem aquela tempestade, né, e, enfim, arrasando esses dias mesmo, aí vi Vila Fani, se não me engano, Lindóia também, baixo na água, né? Então, a água invadiu as casas, né? Então, são essas questões também que a gente tem que chamar a atenção dos nossos governantes, dos administradores públicos, né? Que eu acho que equivale também, né, Flávia? O recado para que a gente consiga também priorizar essas regiões que podem, então, ser afetadas diante de situações como a gente viu nessa semana aí, nesses bairros de Curitiba. Então é muito importante a gente cuidar, né, porque a gente está sujeito e de uma hora para outra pode acontecer e a gente tem que evitar que prejuízos como este sejam suportados pela nossa população, porque a gente sabe que é muito difícil, né, além do financeiro, é o emocional, né, o psicológico abalado, enfim, todo um problema que é gerado em virtude disso. Então todo cuidado aqui nesses casos é pouco, não é mesmo? Isso aí, doutora. Então vamos lá, gente, agora eu vou chamar então a coluna do Matheus Itiro de Castro aí para a gente poder ver o que ele tem para trazer para a gente hoje no quesito economia, né, gente? A gente também precisa saber muito de economia aí, porque esse ano tá dando o que falar, né? E na sequência também vamos ter a coluna aí da nossa querida Isabel Gonçalves também, que traz para nós os aspectos da contabilidade, gente. E também, neste ponto, precisamos entender um pouco melhor aí esse problema todo que envolve o nosso dinheiro, como que vai ficar tudo isso aí no aspecto tributário, né, que tá todo mundo aí querendo saber também, e a Isabel vem para nós também aí em boa hora, comentando todas essas situações. Vamos lá? Lucros, dividendos e o planejamento que pode economizar 10% em 2026 e evitar ajustes no imposto de renda da pessoa física. Olá! Hoje quero chamar a atenção dos empresários para um ponto muitas vezes ignorado quando falamos da nova tributação de lucros e dividendos. Eu sou Isabel Gonçalves, sócia da Gonçalves Contabilidade e vice-presidente do Instituto Nacional Reforma Tributária em Pauta. A partir de 2026, pela Lei 15.270, a distribuição de lucros sofrerá retenção de 10% na fonte. Mas cuidado, não é só isso. Além da retenção, esses lucros e dividendos passarão a compor o total de receitas recebidas pelo sócio no ano. Isso significa que, ao chegar o período da declaração do imposto de renda da pessoa física entre março e abril do ano seguinte, esses valores integrarão a base de cálculo, podendo gerar ajuste adicional e aumentar o imposto devido. Diante desse cenário, 2025 torna-se um ano estratégico para decisões importantes. O primeiro passo é revisar o estoque de lucros acumulados no seu balanço de 2024
Esses lucros, se distribuídos ainda sobre as regras atuais, podem ser recebidos sem a incidência da nova carga tributária e sem gerar impacto futuro na declaração. O segundo passo: avaliar a realização de balanços intermediários ao longo de 2025, prática totalmente legal, recomendada, que pode apurar novos lucros antes da mudança. Essa antecipação representa uma economia expressiva quando comparado ao cenário de 2026. O terceiro passo é revisar o planejamento societário e tributário da empresa, a maneira como os sócios recebem seus rendimentos, o equilíbrio entre o prolabore e distribuição e o ritmo de retirada precisam ser repensados à luz dessa nova legislação. A mensagem de hoje é direta: fiquem alertas. A tributação de 10% é apenas a primeira camada. O verdadeiro impacto pode aparecer meses depois na declaração do imposto de renda da pessoa física, quando o contribuinte se deparar com a necessidade de recolher mais imposto pelo acréscimo dessas receitas. Planeje-se agora, revise seus números e tome decisões conscientes ainda em 2025, para evitar surpresas desagradáveis e proteger a saúde financeira da empresa e dos sócios. Nos vemos na próxima semana com mais orientações sobre o novo cenário tributário que está mudando no Brasil. Até lá! Então, voltamos aqui com o nosso último bloco, né, Flávia? Tanta coisa para a gente falar, até a gente não sabe nem o que eleger aqui para poder conversar, porque esse assunto mesmo, né, quando a gente fala de desastres ambientais, enfim, tudo isso que está relacionado, chama a nossa atenção e abre um leque gigante de conversa, né, de assunto, porque realmente tem muita coisa para a gente conversar aqui, mas eu acho que um ponto muito importante que a gente até discutiu antes aqui é o fato da conscientização mesmo, né, Flávia? Porque tudo bem que muita coisa a gente não consegue mudar mais, que muita coisa já foi feita, que, né, a gente está, como a gente já falou aqui também, numa região, né, que é também imprevisível, né, e a gente não consegue alterar isso, mas dentro daquilo que nos cabe, o que a gente poderia, então, aperfeiçoar, melhorar para evitar esse tipo de incidente e acidente, né? Então, doutora, até pela questão da conscientização, né, a gente também tem que puxar pela questão do planejamento, né, então, a questão do crescimento desorganizado das cidades, né, então isso auxilia muito nessa questão, auxilia os desastres no sentido amplo, né, essa questão, uma área tem vegetação, a outra área não tem, é descampado, é onde forma a questão dos tornados, a questão até mesmo de impacto social, né, onde não tem saneamento básico. Então, essa questão seria mais voltada no sentido de um planejamento. Claro, uma conscientização nossa, né, que se cada um fizer um pouco, já ajuda muito. Né? E também para que a população, principalmente agora que nós vamos entrar em época de eleição, tenha essa conscientização que na hora de ouvir o que os políticos têm para trazer, né, seja no sentido de o que vai fazer pelo meu bairro, pela minha rua, né? Uma questão do saneamento básico, uma questão de planejamento, né, para onde que a cidade vai crescer, porque isso também tem um impacto dentro da nossa casa. Exatamente, aí a gente entra até no direito à cidade, né? Que é tão importante para a gente aqui dentro da nossa discussão, inclusive. E por isso a integração de tantas áreas, né, Flávia? Quando a gente está estudando na faculdade, a gente fala também para muito acadêmico aqui, né? A gente vê as áreas todas estanques, né? Cada uma dentro da sua gavetinha, né? Mas no final das contas elas acabam conversando em algum momento, né? O direito ambiental, o direito florestal, o direito à cidade, direitos humanos, né? E direito constitucional, que a gente fala muito aqui também. Então não dá para dissociar, né? Todos eles juntos acabam ali sendo indispensáveis para a melhor compreensão e para o melhor exercício realmente do nosso direito. E aqui
nesse ponto quando a gente fala, inclusive, né, você falou do crescimento desordenado, é muito importante a gente olhar para isso, né, Flávia? Porque muitas vezes as pessoas, elas vêm naquele afã, né, de, eu vou para a cidade, eu vou construir minha casa ali, porque, né, eu preciso trabalhar na cidade, tenho mais oportunidade de ganho, vou realmente estar perto daquilo que vai me trazer um melhor conforto, né, de escola, saúde, né, enfim, né, vou estar na cidade, né, mas ao mesmo tempo a cidade tem que estar preparada para receber essa população, né, essa pessoa que precisa daquele bem, daquele serviço, né, daquela dignidade que a gente chama também, né, não dá para morar de qualquer jeito, não dá para ficar sem saneamento básico, não dá para ficar sem o que é essencial para essa população, né, para que tenha realmente ali, esteja contemplada pela cidade, né. E nesse sentido também aí a gente pode vislumbrar grandes instrumentos jurídicos, né, para solucionar isso, tal qual como a REURB, inclusive, que foi o que a gente discutiu aqui também, né, Flávia? Isso, doutora, isso tem um impacto muito importante, né, nessa questão da sustentabilidade, na questão econômica, na questão social, né, seja de grandes cidades ou até mesmo de pequenas cidades, como a gente viu, essa questão dos tornados. Não foi somente aqui na região metropolitana de Curitiba, né, teve cidades pequenas que foram devastadas, né, então não adianta a gente só culpar a questão da indústria, né, mas é do uso do solo, do uso da natureza como um todo. Então por isso que a REURB, né, na questão de pesquisas acadêmicas, a gente vê se ela for bem utilizada, né, trabalhada por bons profissionais, ela traz um impacto positivo, né? Até mesmo nessa questão dos congressos que estão tendo em todas as cidades, né? Como a doutora trouxe o direito da cidade, a gente vê essa necessidade e agora a preocupação dos órgãos públicos que esse crescimento seja de uma maneira organizada, né? De uma maneira que não infrinja tanto as questões ambientais, ter que respeitar ali a construção perto do rio, respeitar a questão das orlas, né? A gente vê essa questão também litorânea, né? Quantas casas, mansões estão sendo destruídas, né? Ou pela força da natureza, ou por determinação judicial, porque não podiam estar. Tinha que respeitar a linha, né? O limite ali mínimo, né? Então é nesse sentido que essa necessidade que os órgãos públicos estão vendo, né? Muitas vezes até mesmo através da REURB, de bons profissionais que tragam isso, essa possibilidade que a cidade não tem como parar, né? Ela vai crescer, vai ter um desenvolvimento econômico, mas crescer de uma maneira sustentável, né? Então é essa preocupação e até mesmo dentro dos órgãos públicos, como na questão acadêmica, a nossa preocupação como profissionais do direito, para que o direito saiba trabalhar, né? Saiba pesar essa questão da justiça, a questão das necessidades humanas, o respeito ao ser humano e à natureza como um todo. Exatamente, gente. Então fica aí para todos nós essa reflexão que a doutora Flávia trouxe, né, que é tão importante dentro daquilo que nos cumpre, né, o papel que nos cabe como cidadãos que somos, né, como integrantes dessa sociedade e devemos ser participativos, né, não deixar tudo para o poder público resolver, né, porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, né, pela nossa casa, enfim, nosso entorno, né, a gente é responsável, então não dá para delegar isso. Nós temos que fazer o melhor dentro daquilo que nos cabe, se todo mundo fizer a sua parte, e aqui eu trago mais uma vez o grande exemplo do Japão, que é uma comunidade altamente sustentável, um povo sustentável, uma nação sustentável, que pensa muito no bem comum, que age pelo bem comum, não pensa no ser individualmente, tanto que quando acontece um grande desastre, uma catástrofe, eles se unem em prol do bem coletivo, né? Ninguém fura fila para pegar comida, ninguém se aproveita para fazer saque, né? Ninguém faz absolutamente, pelo contrário, todo mundo se une para poder reestruturar, se reerguer, né, se ajudar, né, se respeitar, porque tá todo mundo naquela situação, então é questão de consciência mesmo, sabe? Por isso, coletivo. Desculpa até interromper, doutora, por isso que a gente vê essa questão cultural deles, por isso que eles conseguem se reerguer muito rápido. Exatamente, porque é consciência, é avanço, sabe, de perspectiva, de conscientização mesmo, sabe? Isso que eu falo, o Japão tá, sei lá,
50 anos, pelo menos, na nossa frente em vários aspectos, né? Especialmente nessa questão da conscientização mesmo, né? Claro, não vou dizer que não tem problema, claro, todo país tem um problema, né? Isso é normal, mas eu acho que a gente tem que evoluir como ser humano, sabe? É algo que é muito importante, porque você não tem como exigir do outro se você também não entrega. É fácil cobrar do governo, e eu não estou nem dizendo aqui, gente, que a gente não tem que cobrar, tá? A gente tem que cobrar sim, porque a partir do momento que você elegeu o teu político e colocou ele lá, ele tem que fazer, tá? Não é negligenciar isso, fazer vista grossa, não. Se colocou no papel, cumpra, tá? Contratou a pessoa tem que entregar, é a mesma coisa, tanto o ente privado, o ente público vai ter que cumprir, mas a questão aqui é a gente também ter a consciência de que a gente não pode esperar só do outro, que a gente também tem que fazer, sabe? Então, assim, jogar a responsabilidade no outro é fácil, mas a gente tá fazendo, né? Então é consciência mesmo, sabe? Daquilo que a gente pode fazer para melhorar o lugar onde a gente vive, a cidade onde a gente vive, né? Então, o nosso esforço para poder fazer as coisas acontecerem, né? Para a gente não viver num país, né, tão desigual, numa cidade tão desigual, né? E realmente conseguir contribuir para um mundo melhor, né? Cada vez mais sustentável, ecológica, ambiental, social, culturalmente, enfim, né? Em todos os aspectos aqui que a gente puder trazer, né, Flávia? E esse ano até pelo fato de ter eleição, como a doutora falou no início do programa, é um ano interessante para essas cobranças, para essa lembrança que o que esse político vai fazer pelo meu bairro, né? Então, o momento é esse. Gente, o momento é esse, é o que eu falo aqui. Independentemente de você ser de esquerda, de direita, centro-direita, centro-esquerda, centrão, sei lá, o que vale aqui é você escolher com consciência, né? Você saber que o teu político vai te representar e que ele vai fazer por você aquilo que você espera e aquilo que ele te prometeu na época da campanha, né? Porque promessa é fácil fazer. Falar, como eu digo sempre, né? Papagaio também fala, mas fazer é o que precisa ser feito realmente e cumprir aquilo que se estabeleceu durante a campanha. Então, cobre, veja, analise, pesquise, conheça melhor, esteja sempre à frente da informação e sempre antes dela para você realmente decidir com propriedade e ser responsável, inclusive, por quem você vai colocar lá. Porque depois, gente, não dá para chorar, né? Não dá para reclamar. A gente tem o poder nas nossas mãos, mas se a gente escolher errado, a gente vai responder por isso lá na frente. Que daí dizem, né, diz o velho bom ditado, né, cada povo tem o governo que merece. Então, a gente tem que saber que isso está nas nossas mãos e ninguém mais vai responder por isso. Bom, minha amiga, eu só tenho que te agradecer, o programa foi incrível, né, se eu pudesse ficaria horas e horas e horas e horas e horas com você aqui discutindo nesse assunto, porque tem muito assunto, tem muita coisa para a gente contar, muita coisa para a gente visitar, né, um assunto que realmente instiga, né, a gente, tanto na prática quanto na academia, né, imagino você ali na academia, né, desenvolvendo hoje tua tese, o quanto de informação legal que você está tendo que visitar, né, quanto contato bacana você tem feito, né, isso é inspiração, né. É muito gostoso, porque a gente, por um lado eu gosto muito, claro, né, mas por outra também dá aquela preocupação, meu Deus, o que esperar, né, mas muito, muito contente com a questão da pesquisa e poder contribuir de alguma forma no sentido dessa relação do ser humano com a natureza, né, tudo que a gente puder fazer para auxiliar, né, seja pelo meio acadêmico, seja pelo meio profissional, então isso me instiga muito. Ai, que bom, minha amiga, olha, eu desejo muito sucesso para você, como sempre, você é merecedora, sou tua fã, te admiro muito, você é incrível, né, aquela simpatia à primeira vista, né, já faz uns 7 anos que a gente se conhece, né, Flávia? Para mais. E é para mais já, né, e a gente se conheceu na época do mestrado e desde então cultivamos a amizade, a Flávia é sempre uma grande parceira nossa aqui do programa Direito e Justiça, inclusive, né, eu tenho que ressaltar isso, ela já esteve conosco outras vezes e inclusive sempre ajuda aí a trazer os grandes participantes que abrilhantam aqui o programa, né, sempre com grandes indicações, sempre aí uma querida amiga mesmo, que hoje inclusive me sucede lá na BMCJ, Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, né, que com certeza vai fazer um mandato muito profícuo, né, desejo muita sorte. Pretendo continuar seu trabalho. Imagina, vai fazer muito melhor que eu, com certeza, porque você é brilhante,
Tenho Isso. aí plena convicção que vai fazer um trabalho muito bom, Flávia. Conte conosco, conte com o programa, conte comigo, né, com o nosso apoio, porque a gente torce muito por você e sei que tudo que você fizer vai dar certo. Ai, doutora, que isso, obrigada. E assim, doutora, eu tenho bons exemplos, né? Inclusive a senhora é um modelo de mulher, de mãe, de profissional, né? Então eu fico muito contente de poder, né, poder compartilhar, né, seja na vida profissional ou na vida acadêmica. Então fico muito lisonjeada. Imagina, conta sempre comigo e o programa está sempre de portas abertas. Sempre que você quiser voltar, Flávia, conversar sobre algum assunto, trazer para o nosso público, você é sempre muito bem-vinda, tá? Sinta-se sempre parte dele também. Ah, obrigada, doutora. Tá bom? Muito obrigada, tá? Bom, e eu mais uma vez, querido público, me despeço de vocês, né, nesse primeiro programa, primeiro episódio aí do ano, para que realmente, né, espero que seja um ano muito bom, né, muito, assim, proveitoso, né, e que você consiga realmente avançar em todos os seus propósitos, né, sejam eles quais forem, nos estudos, na profissão, né, na vida pessoal, enfim, todos os seus planos, que eles realmente avancem aí nesse ano, que é um ano que promete, né, muitas coisas boas, vai ser um ano aí que eu imagino que vai passar muito rápido, porque a gente tem muita coisa para resolver, mas espero que você, mesmo nesse avançar rápido, consiga se desenvolver. Aproveite cada momento, cada possibilidade, cada porta aberta. Se não te abrirem a porta, também escancare, sabe? Eu sempre falo, bata na porta, arrebenta a porta e entra na porta, porque você tem teu direito de ir e vir, o teu direito de estar onde quiser estar e de ser reconhecido também pelo que faz e lutar pelo que você quer conquistar. Então, vá em frente, aposte e nunca desista do seu sonho, porque eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Tá? Então, esse é aí a grande chama que eu deixo aí para o início do ano, para acender em você, para essa vontade realmente de progredir e de chegar onde você quer. Então, a gente deseja isso, torcendo para que nós possamos estar juntos aí por ainda muitos anos, né, que esse seja só o primeiro programa de muitos desse ano também, tá? E que você possa sempre contar conosco em todos os momentos aí para se sentir motivado especialmente para vencer, né, e para superar todos os seus desafios. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.